Nesse vídeo nós vamos aprofundar sobre o ETF do Bitcoin e os impactos no mercado. Parece que finalmente o ETF de Bitcoin está prestes a ser aprovado. O primeiro vai ser o da Grayscale, só que se a Grayscale conseguir avançar isso, a galera vem atrás, vai vir Fidelity, vai vir BlackRock, vai vir uma galera, e isso pode trazer muito dinheiro novo para o mercado de criptomoedas, que ainda é um mercado pequeno, pode trazer credibilidade para esse mercado, porque o institucional, os fundos de pensão, esses grandes investidores, muitas vezes não querem entrar lá na BingX, colocar numa hard wallet, tem que fazer a custódia até por questões regulatórias. Um fundo, né, comprar o ativo, tem que custodiar, é muito burocrático. Então ter um ETF é muito mais fácil deles fazerem as exposições, isso poderia fazer o market cap aumentar e, consequentemente, o criptoativo, né, o Bitcoin, se valorizar. Vamos falar mais sobre, então, esses ETFs durante esse vídeo. Essa foi uma pergunta aqui do Fernando, lá no grupo exclusivo de alunos do Clube dos Capitalistas 2.0. Então, responderei com muito carinho aqui essa questão. Para você não perder nada, é só assistir o vídeo até o final e já deixa seu like aqui embaixo. Beleza, capitalista? Bora cair para dentro aqui. Então, com a pergunta do Fernando lá no grupo de alunos, que inclusive em breve teremos novidades aí. Para você que não está no clube ainda, fique esperto. Estaremos abrindo aí um grupo para você entrar lá e ter acesso a vagas com desconto, provavelmente aí no próximo mês já. E aí, né, pessoal, o Fernando mandou o seguinte: Gabriel, por favor, tenho uma grande dúvida em relação aos ETFs. Foram solicitados alguns ETFs e cada um tem um prazo. Poderia fazer um vídeo com bastante detalhes sobre o tema, incluindo prazo de cada um, obrigatoriedade de a SEC cumprir o prazo. Se não cumprir o prazo, qual o impacto? Se não cumprir, os solicitantes podem pedir uma liminar. Então, vamos entrar nesse assunto. Ele também depois mandou uma outra mensagem lá no grupo do Telegram, complementando, né, com uma outra questão. Aí ele fala, né, posso acrescentar uma dúvida? Liberando os ETFs de Bitcoin, que é o que está em questão. O Bitcoin vai disparar enquanto as demais criptos não vão sofrer tanto impacto positivo, dado que os grandes players vão poder comercializar apenas Bitcoin ou todo mundo cripto será impactado também? Responderei essa pergunta, mas para o final. Vamos começar com a primeira parte e para isso eu quero introduzir a questão na prática, observando os temas que estão acontecendo, né, as solicitações atuais, inclusive aqui observando justamente essas solicitações, essas datas, né, que o Fernando comenta. Perceba que não é apenas o ETF da Grayscale que está em jogo aqui não. A Grayscale tem um fundo, ela quer transformar isso num ETF, tá? Que seria justamente transformar esse fundo atual da Grayscale, que é o GBTC, e a ideia dela é agora que então esse fundo seja um ETF de Bitcoin à vista, né? E aí também, com base nisso, nesse imbróglio de hoje termos futuros, mas não ter uma à vista, que pode existir a brecha para esse ETF ser aprovado, acredito eu, ali por 2024, pelo menos essa é a previsão dos grandes analistas, e a gente vai também aprofundar essa questão, tá? Te convido a assistir até o final aí, seu capitalista, para você não perder nada. Bora compartilhar a tela. Antes, um convite rápido para você que quer comprar cripto em reais. Agora a BingX permite você fazer essas compras, tanto via Pix, através dos parceiros P2P, tanto também via cartão. Para abrir sua conta na BingX, você não precisa fazer o KYC. O link está aqui na descrição. Cai para dentro da BingX e começa aí a fazer as suas exposições, a colocar o pezinho nesse mercado cripto que tem muito a entregar ainda. Beleza, pessoal? Link está na descrição para abrir sua conta na BingX. Muito bem, pessoal. Então aqui nós temos a lista dos ETFs, né, das solicitações de ETFs. Inclusive temos aqui, se não me falha a memória, essa Hashdex é brasileira. Então temos uma solicitação aqui dessa empresa aqui brasileira. Falho engano, tá? E a grande questão é que, por exemplo, o que mais se fala hoje é esse ETF da BlackRock. Você percebe que a data final aqui, né? Então tem vários períodos aqui, desde o registro até aqui a primeira, segunda, terceira deadline. Então você tem prazos, né, entre essas deadlines.
até a data final. Então, a data final, no caso dessa questão aqui da BlackRock, seria para o dia 15 de março, né? 15/3 de 2024, seria o prazo final que a SEC teria para dar uma decisão. E durante esses deadlines aqui, pode ocorrer algum tipo de decisão também, recorrer, enfim, né? Mas ocorrem brigas, digamos, aqui no meio, onde, no caso que a BlackRock vai defender o ponto, a SEC vai defender o ponto, mas a decisão final, ela é para 2024, tá, pessoal? Tem boatos que a SEC vai esperar tudo para aprovar no mesmo momento, porque se aprovar vai ter que aprovar todo mundo praticamente, né? Então, se aprovar, por exemplo, a Grayscale, vai ter que aprovar, por exemplo, junto a BlackRock, a Fidelity, todo mundo aqui, porque senão, né, seria uma prática anticompetição, você aprovar um e não aprovar outro. Tá? Basicamente seria isso. Mas durante isso, acontece que eles vão levantando questionamentos, né? E aí, existe um tempo de defesa, digamos assim, para que esses questionamentos que a SEC levanta, por exemplo, sejam defendidos, e também é uma forma da SEC enrolar, tá? No caso, não sei se você reparou aqui, no caso da Grayscale, essa solicitação desse ETF, cara, vem, mas é de muito tempo atrás. Isso aqui foi registrado em 2021. Então, essa história de ETF, pessoal, eu acompanho há muito tempo. Eu lembro que lá em 2017 já tinha essa história de ETF aí. Mas essa questão aqui do GBTC, né, de se tornar um ETF, ela foi registrada, então, em 2021. Perceba que o primeiro, segundo e terceiro prazo ali foram extrapolados. A decisão final aqui, então, no mês 6 de 22, né? Aqui inverte tudo, né? O gringo aqui é no mês 7 de 22, então. Perceba que foi negado, né? Então, a decisão final. E agora a gente vai passar, então, a entender de que maneiras, né? Que você pode recorrer, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se a minha garganta permitir, a gente avança. Então é o seguinte, pessoal. No caso aqui da Grayscale, esse pedido, essa solicitação foi negada. A SEC falou que não e ela levantou alguns pontos, né? Então, aí o Michael Sonshine disse a Bloomberg que sua empresa consideraria uma ação sob a lei de procedimento administrativo. Então, vai lá para briga judicial, caso esse pedido spot fosse negado. Então, como esse pedido foi negado, é justamente isso que a Grayscale fez, né? Negaram o pedido dos caras. Então, a Grayscale utiliza desse mecanismo legal, tá? Para justamente recorrer, digamos assim. Então, aqui tá o James Stafford, que comenta, né, que está retweetando essa estimativa de um prazo, né? Caso eles entrassem lá com uma ação judicial na APA. A APA é justamente essa lei de procedimento administrativo. É uma forma de você recorrer dessa decisão da SEC, porque ele enxergava que essa decisão da SEC haviam incongruências. Por exemplo, a SEC questiona a questão que ela precisa de mais provas de que isso, porque, por exemplo, que esse ativo não é manipulado, né? Ou questões relacionadas a fraudes. E aí, o que levanta, né, uma certa incongruência, digamos assim, e é o que a Grayscale vem defendendo poxa, você, SEC, já aprovou, por exemplo, um fundo do mercado futuros. E o mercado futuros, ele deriva do mercado à vista, né? Então já temos hoje fundos aprovados, operando no mercado, que derivam do mercado à vista. Então como que você aprova o futuro, os contratos futuros, mas você não aprova esse ETF à vista? Esse é um dos pontos. Que é isso que você vai ver agora que a Grayscale venceu. E por isso que agora, depois dessa apelação, digamos assim, para a justiça, o juiz entende então que o ponto da Grayscale faz sentido. E isso, né, como você vai ver durante esse vídeo, é o que pode fazer agora a SEC ser obrigada a aprovar esses ETFs. E por isso que o mercado está tão animado, tá? Vamos lá. Então o James aqui ele comentou o seguinte: vou retweetar isso porque a Grayscale já entrou com o processo da APA pela negação do GBTC. Foi negado, então eles vão recorrer. E aqui está o nosso cronograma estimado de eventos, mas as coisas estão acontecendo rapidamente.
Então tá aí, então isso foi tweetado em junho de 2022, a estimativa final deles é que a petição, né, o resultado saísse então, digamos assim, dessa briga judicial, saísse lá para 2024. Tanto é que a maior parte do mercado aqui espera, né, que esses ETFs comecem a ser aprovados somente lá em 2024, tá? Então tem uma briga grande, mas a Grayscale tá nessa briga justamente para conseguir avançar essa questão, para conseguir rebater esses pontos que a SEC levanta. E aí existem instâncias que você pode recorrer para que você consiga, né, justamente essa aprovação, certo? Então aqui, né, traz o tweet, a matéria traz o tweet. A Grayscale estava preparando sua equipe jurídica para uma possível briga com a SEC. No início deste mês, a empresa contratou Donald B. Vergel, um ex-procurador-geral dos Estados Unidos, para se juntar à sua linha jurídica. Então os caras estão trabalhando com gente grande, né? Outros advogados na linha jurídica da Grayscale também estão aí nessa briga. Em março, o CEO da Grayscale disse a Bloomberg que sua empresa consideraria então essa ação de lei de procedimento administrativo. Então eles estão nessa briga aí judicial. Agora avançando um pouco do momento atual, certo, pessoal? Vamos lá. Então JP Morgan diz que SEC será forçada a aprovar todos os ETFs de Bitcoin. A briga aqui tá rolando com a Grayscale, né? Mas esses pontos da Grayscale sendo entendidos, né? E, enfim, todas essas instâncias, né? Obrigando, digamos assim, a SEC a aprovar. Isso empurraria, isso abriria uma brecha, isso abriria uma porta para que esse ETF da Grayscale sendo aprovado também abrisse porta para os demais também, né, fossem aprovados, tá? Então, o principal motivo para o otimismo do JP Morgan foi a vitória da Grayscale sobre a SEC nos tribunais. Então, tudo que a Grayscale tinha para fazer junto à SEC, as apelações, foi feito, e a SEC chegou lá no deadline, no prazo final, e negou. Tanto é que a gente tem vários aqui fundos com esses deadlines aqui, pode simplesmente chegar no último momento e a SEC negar, tá? Mas se agora, nesse caso, os tribunais obrigarem a SEC a aprovar, aí a figura muda, entendeu? Então, nesse caso aqui, nós temos um case que já foi negado. Mas a briga e o otimismo do mercado está justamente pela vitória da Grayscale contra a SEC nos tribunais, tá? Então, em suma, os juízes do caso apontaram que não enxergavam diferença entre ETFs de futuros já aprovados nos Estados Unidos e o à vista. Então, que está em espera para aprovação. Então, essa foi a vitória da Grayscale nos tribunais, nessa apelação que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então aqui, ó. O principal motivo para o otimismo do JP Morgan foi a vitória da Grayscale sobre a SEC nos tribunais. Em suma, os juízes do caso apontaram que não enxergaram diferenças entre ETFs de futuros já aprovados nos Estados Unidos e os à vistas. Afinal, seus preços andam juntos. Claro, o ETF futuro deriva do à vista. Como é que pode isso, SEC? O que é isso? Essa era a treta de sempre. Então, afinal, seus preços andam juntos, enfraquecendo as desculpas da SEC. Foram quebrando os argumentos da SEC, principalmente aquelas ligadas a uma possível manipulação do mercado. Ou seja, a comissão precisaria retirar a aprovação dos ETFs de futuros caso quisesse ter alguma chance. Mas isso seria muito perturbador e embaraçoso para a SEC, disse os analistas aí do JP Morgan. Parece mais provável que a SEC seja forçada a aprovar os pedidos de ETF de Bitcoin à vista que ainda estão pendentes de várias gestoras de ativos, incluindo, então, o da Grayscale, que foi atrás, que fez aí essa briga acontecer, tá? Vamos lá, reta final. Então, segundo os analistas da Bloomberg, a SEC já está conversando com as empresas do setor e sinalizando que a aprovação deve ocorrer em janeiro. E com isso, as empresas já devem preparar a estrutura para a operação do ETF.
O otimismo em relação à aprovação de um ETF de Bitcoin é reforçado pela recusa recente da SEC de apelar de uma decisão que permitiu que a Grayscale convertesse seu Bitcoin Trust em um ETF, seu fundo no ETF do mercado à vista, que é o que pode trazer mais capital, que é o que pode aumentar o market cap dos criptoativos, como a gente elucidou no início desse vídeo. A agência não planeja recorrer no caso, pois o prazo para apelação se encerrou na última sexta-feira, de acordo com uma fonte anônima da Bloomberg familiarizado com o assunto. James Seyffart, analista de inteligência da Bloomberg, prevê que essa recusa pode levar a um aumento nas negociações entre a Grayscale e a SEC. Obteremos mais informações na próxima semana e descobriremos o que acontecerá em seguida. Seyffart também destacou que, embora a SEC tivesse a opção de recorrer à Suprema Corte, ele acredita que isso seja improvável. A SEC também pode recorrer. Então existem várias instâncias, assim como no Brasil. Isso sugere então que a SEC está inclinada a seguir adiante com o processo de aprovação de ETFs de Bitcoin, em vez de prolongar ainda mais a decisão, porque isso está sendo empurrado com a barriga já fazem anos, como a gente mostrou há poucos minutos atrás. Tá? Então, esse é o ponto do otimismo do mercado. A SEC também recentemente aprovou ETFs de futuros de Ethereum. Ok? O Ethereum também está na mira aí, pode abrir essa briga igual está acontecendo com o Bitcoin agora. Tá? Então a SEC também recentemente aprovou ETFs de futuros de Ethereum. Futuros, por enquanto. E esses produtos já estão sendo negociados. A agência tem enfrentado vários casos relacionados a criptomoedas este ano, mas a decisão de não recorrer no caso da Grayscale é vista como um passo significativo em direção à aprovação de ETFs de Bitcoin para o mercado à vista. Em meio a todo esse imbróglio, também temos notícias positivas, como por exemplo a Ferrari agora aceitando criptomoedas nos Estados Unidos como forma de pagamento. Essa é uma notícia muito positiva. Muitos haters das criptos falam que não tem utilidade, não serve para nada, mas tá aí. Por exemplo, agora nós, capitalistas malvadões, que vamos surfar esse ciclo, vamos enriquecer, vamos fazer o nosso churrascão para os alunos do clube, vamos comemorar, né, esse processo de enriquecimento. Acredito que ali para 2025, 2026, muitos que estão assistindo esse vídeo vão mudar de patamar e muitos provavelmente agora então vão poder comprar uma Ferrari aí com Bitcoin, porque a Ferrari está aceitando Bitcoin. Então perceba como a visão do mercado, principalmente das grandes marcas, começa a mudar. Eu acredito que com o ETF passando, com a regulação, né, trazendo mais solidez, isso pode atrair aí uma aceitação para esse ativo, tá? A Ferrari viu uma questão de demanda. A Ferrari viu que muitas pessoas enriquecem com esse mercado e querem, enfim, comprar esse carro, então, e acredito que isso vai acontecer com outras marcas também, como vem acontecendo, né? Bom, para finalizar, o Fernando, lá no grupo exclusivo dos alunos do Clube dos Capitalistas 2.0, fez uma segunda pergunta sobre a questão se a aprovação desse ETF pode impactar nas altcoins, moedas alternativas ao Bitcoin, como, por exemplo, Ethereum, Polkadot, Cardano, Chainlink, entre milhões que existem. E eu acredito que sim, tá? No longo prazo, sim, Fernando, porque isso vai fazer o mercado de criptomoedas se expandir, né? Hoje o mercado de cripto é pequeno, tem menos de $1 trilhão aí rodando, né? Então, se você for para pensar as altcoins, né, tem menos de $1 trilhão. Se você para pensar que agora está passando do Bitcoin, isso vai chamar a atenção do mercado, Bitcoin subindo, no longo prazo, pensando em 2025, 2026, isso pode, né, justamente também trazer novos players ou trazer os players que já estão no mercado, mas abandonaram, né? Porque tem muitas criptos que estão na depressão, né, pessoal? Quem é aluno do Clube dos Capitalistas, domina os ciclos. Tá vendo lá, por exemplo, vamos lá, pega aqui a Chainlink. Chainlink tá numa clara depressão, né, pessoal? Olha só, nós que vendemos lá em 2021 os nossos ativos, hoje podemos comprar muito mais barato. E a grande jogada é que agora, nesse momento, os criptoativos estão na depressão. Quando o Bitcoin começar a subir, começar a animar a galera que abandonou o mercado, a galera que não quer saber do mercado agora,
Porque, por conta dessas notícias positivas, deve empurrar as altcoins junto. Talvez não necessariamente entre institucional diretamente nas altcoins, mas o fato do mercado de criptoativos estar em evidência, o Bitcoin estar subindo, aquela coisa toda, isso pode trazer dinheiro para as altcoins que as pessoas vão negociando através de exchanges como, por exemplo, a BingX, que a gente tem parceria aqui no canal. Então, só para você ter uma ideia, a Chainlink já caiu 85%. Para quem fala, cadê o Crash, Gabriel? Cadê o Crash? Tá aí na sua tela, olha o tanto de espaço vermelho que tem aí, né? Você pega a Cardano também aqui. A Cardano tá nas mínimas, das mínimas, das mínimas, das mínimas. Olha só, queda de 91% para Cardano, pessoal. Então agora, você que me enche o saco, cadê o Crash? Tá aí na sua tela. Você pode comprar Cardano com 90% de desconto, né, pessoal? Nas mínimas, das mínimas, das mínimas, né? Então eu acredito que isso pode incentivar esse mercado aí sim, tá? Pensando para 2025, 2026. A gente viu também a questão do Ethereum. Tô me exaltando aqui, a garganta já tá explodindo. Mas enfim, a gente viu a questão do Ethereum também. Tem a aprovação dos fundos futuros de Ethereum. Futuramente, quem sabe, também pode ter um ETF de Ethereum. E esse mercado vai se expandindo, né? Então, aprovada esse primeiro ETF de Bitcoin, sim, acredito, Fernando, respondendo aqui a sua pergunta, talvez não num primeiro momento, mas como respingo, podemos ver as altcoins ganhando valor, porque o Bitcoin tenderia a ganhar valor, certo? Isso já pensando um pouco mais para longo prazo, certo? No curto prazo temos variáveis, como por exemplo a macroeconomia, que a gente tem que ficar de olho, mas olhando questão fundamental, entrada de market cap, acredito que sim, seria positivo, tanto para o Bitcoin, quanto também para as altcoins. Temos aí uma questão regulatória, que pode complicar, mas aí é outro assunto que você não pediu, mas já aprofundando aqui, a questão regulatória pode, por exemplo, trazer pontos como as altcoins sendo consideradas ativos de valores imobiliários, e aí elas tendo problemas. Aí sim poderia trazer problemas para as altcoins, mas aí é assunto para outro vídeo. Isso você também tem que ter em mente dos riscos, né? Então o mercado de criptoativos é um mercado muito promissor, que eu gosto muito, falo bastante, acredito nesse mercado, principalmente no Bitcoin, tá? Mas quando a gente fala de altcoins, você tem que entender que existem riscos. Por isso dá do upside tão grande, né? É um mercado que pode te entregar muito retorno, mas existe um risco, principalmente o risco regulatório dessas entidades reguladoras entenderem que, por exemplo, as altcoins são ativos de valores imobiliários e começar a encrescar com elas. Temos uma vitória da Ripple com isso, então isso traz, né, um certo alívio para essa questão, uma vitória das altcoins nesse aspecto, mas provavelmente esses caras vão ficar enchendo o saco, sim. Mas, em resposta, sim, acredito que, pensando, né, num ciclo, tanto o Bitcoin quanto as altcoins acabam se beneficiando. Beleza? O vídeo já está gigantesco, busquei trazer o máximo de detalhes possível. Espero que eu tenha respondido aqui a sua questão, Fernando. Você também, nosso inscrito aqui do canal, espero que esse vídeo tenha elucidado algo e tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp, compartilha para geral, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo e quão importante é esse momento para o mercado de criptomoedas, certo? É um momento sim importante, é um momento de virada que pode trazer muita credibilidade, pode trazer fundos de pensão, pode trazer grandes fundos de investimento, a BlackRock, gestora de trilhões de dólares, Fidelity. Imagina esses caras colocando 1, 2, 3% aí no mercado de cripto. Isso seria realmente transformador. Então, é um momento importante sim para o mercado. Beleza, pessoal? O mercado geralmente compra no boato e vende no fato. É importante observar isso também, mas para longo prazo eu acredito que é positivo. Finalizo por aqui. A gente se vê na próxima. Se inscreve no canal aqui para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, aí, seu capitalista. Tchau, tchau.